Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal, deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos e tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno e repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e aquele esquema que você conhece aqui no Vasco em Família. Falou de Vasco, a gente traz aqui para trocar uma ideia, para debater. Ontem eu estava acompanhando aí o programa da ESPN, né? O jornalista Pascoal e também o outro jornalista, se eu não me engano, é o Fernando Campos, estava comentando sobre o Capasso, as características, se esse jogador vai ajudar o Vasco do lado que ele gosta de jogar, lado esquerdo ou lado direito, a dupla de zaga aí, se ele vem para ser titular, uma resenha maneira, e também o Zinho. O Zinho ele vem desabafando aí, criticando, falando que o Vasco precisa de mais reforços, mas ontem ele desabafou, irmão. Ele desabafou em relação ao Maurício Barbieri e até disse o seguinte: por que não deixou o Jorginho? E vou te falar, tem um jogador também aí, destaque no Campeonato Carioca, que segundo um blog, estaria apalavrado com o Vasco. A gente vai trocar essa ideia aqui, claro, que era a sua opinião em relação a isso. Eu vou começar aqui com o Zinho, né? Porque ontem eu fiz um vídeo aí meio que desabafando, né? Falando do Maurício Barbieri, questionando as escolhas dele em relação mais ao Zé Gabriel, porque eu não entendo esse cara jogar 4 partidas como titular no Vasco. Ele foi muito mal no ano passado, foi reserva na Série B. Todas as vezes que ele entrou mal, jogava mal, o Vasco não ganhava. Então um cara que realmente não mostrou nada para jogar esse ano, para participar desse novo planejamento do Vasco aí em 2023. Mas tudo isso que a gente viu o Zé Gabriel fazer no ano passado foi esquecido. Em 4 partidas ele foi titular. E é um questionamento que eu faço ao Maurício Barbieri, um cara que não pode jogar com a camisa do Vasco. E outros torcedores aqui no nosso canal também criticaram, chamando o treinador de burro, não é treinador para Vasco. E aí o Zinho falou um pouco ali sobre as peças que faltam no Vasco, mas também falou aí sobre o treinador. Aí eu quero passar aqui e saber se você concorda. Se liga só. Era a pergunta que eu ia fazer, para fazer a bola chegar lá no Pedro Raulzinho. Então, eu já começo ali atrás. Não gosto muito do Puma Rodrigues. Acho que poderia buscar um outro lateral direito, mais um zagueiro, um volante, um meia, porque o Nenê vai encerrar a carreira. Dizem até de prolongar o contrato até o final do ano, mas precisa de um meia, né, aquele organizador. Um jogador de lado, porque o Orediano está fora aí, né, deve estar com contusão, não sei, mas os meninos, o Gabriel Peck, o Figueiredo, o Ignaldo, são bons jogadores, mas são garotos ainda. Eu traria um cara de lado, aí um Orediano jogando de um lado, um cara de lado, aquele cara que chega para ser titular. Eu não estou falando para compor elenco, não. Tem a SAF, tá com grana, em vez de contratar 10, contrata 5 titulares. Né? Gasta para trazer o cara que vai resolver. Para compor o elenco, aí eu vou estar com o Abel lá do Palmeiras. Trazer o cara para me preparar, para me organizar, eu vou buscar na base. Então fica com os garotos. Vai contratar? Contrata para ser titular. Por isso que eu estou falando de 5. Eu estou falando do Vasco campeão. Do Vasco gigante, do Vasco que tem uma das maiores torcidas do Brasil, do Vasco que o torcedor não aguenta mais subir e cair para a segunda, subir e cair para a segunda. Então eu tenho falado. Mas se chegando tá com esses 5, início briga da temporada, lá em cima? 5 titulares. Sim. Briga lá em cima. Tá. Titulares. Tô falando de nego de ponta. Não é jogador mediano. Aí assim, o problema é o seguinte: aonde vai encontrar isso? Porque todo mundo está querendo contratar, todo mundo está querendo buscar. O que eu estou vendo do Vasco, com todo respeito ao Barbieri, que é bom, é uma revelação, é bom treinador, fez um trabalho legal no Bragantino, depois teve uma queda bem acentuada, mas é a mesma coisa que eu falei do Flamengo. Por que tirou o Jorginho? O Jorginho foi lá, assumiu o Vasco, ninguém quis pegar, o Vasco numa dificuldade para subir, teve a coragem de assumir e subiu o Vasco. Mas foi com dificuldade, teve pressão, quase que não sobe. Mas subiu. Quem não teve dificuldade? Só o Cruzeiro. Até o Grêmio teve dificuldade, não subiu logo de primeira. O Bahia também. Aí o Jorginho sobe o time com o elenco que tinha.
Aí quando vem a SAF para contratar, tira e traz o Barbieri, que é bom treinador, mas é do mesmo nível do Jorginho. Não era melhor ficar com um cara que já conhecia o elenco e sabia onde que precisava as contratações? Não tô falando isso porque o Jorginho é meu amigo, não, porque eu fui auxiliar técnico dele. De repente os caras já vão aí na internet e vai falar, não tô defendendo. Eu tô defendendo a continuidade. Se o cara vai e assume, consegue subir, já tá no clube, já conhece o clube, ó, porque já trabalhou antes, já foi campeão carioca e já subiu esse time para a primeira divisão lá atrás. Por que mudou? Eu também não entendo. Ah, entrou a SAF, entrou uma direção nova, faz uma mudança, traz o Barbieri que não conhece ainda o time, ele mesmo tá falando, não é só dinheiro. A entrevista dele foi assim, não é só dinheiro que forma um time. Ah, tem que ter a paciência, tem que ter isso. Mas até quando? Perdeu pro Volta Redonda. Sabe quantos jogos que faltam no Carioca, Dani? Faltam 6 jogos. Dos 6 jogos, 3 são clássicos. Sim. Vai ser uma vergonha não classificar pra semifinal do Campeonato Carioca. Tá aí, família vascaína. O Zinho deu uma exaltada ali. E aí eu quero te perguntar se você concorda aí com o Zinho em relação às contratações. Ele falou ali que não gosta do Puma, e o Puma vem agradando aí os torcedores do Vasco. Eu mesmo estou gostando muito aí do Puma, mas em relação ao treinador, a gente precisa entender que o primeiro nome que o Vasco tentou, e o Vasco eu acho que estava muito confiante nesse nome, era o Vojvoda. Em relação ao Jorginho e o Vojvoda, claro que a gente prefere muito mais aí o Vojvoda. E analisando também a questão tática, o Jorginho é um treinador que aonde passou e teve algum destaque, sempre foi um treinador caracterizado por um time reativo, um time que jogava em contra-ataques. Nunca foi um treinador que gostou de ter a bola, né? Até porque talvez pelos times que ele passou, mais times ali pequenos, né, com um elenco limitado, tem que jogar dessa forma mesmo. Então, nunca teve um trabalho de posse de bola, de ataque e tudo mais, que era a ideia do Vasco para esse ano. Então, por isso que eu acho que houve a troca em relação ao Jorginho. A escolha do Barbieri é porque foi um treinador que lá no RB Bragantino conseguiu implementar esse modelo de jogo, de marcar pressão, de ter posse de bola, de ter um ataque que realmente fosse produtivo, né? Mas, família vascaína, a gente tem que ter um outro ponto também em relação ao que o Zinho fala, e eu trouxe no vídeo de ontem à noite, que é ter essa peça aí, esse camisa 10, para fazer ligação, né, para ser um time que realmente possa contribuir aí com o Pedro Raul, armar as jogadas, e nesse momento o Vasco não tem. Tentou com o Alex Teixeira contra o Volta Redonda, foi muito mal. O Nenê não tá jogando como articulador desse time. Você pode reparar que ele joga num 4-4-2 ali, basicamente, né? É Pedro Raul e Nenê enfiados lá dentro da área. Então, ele não joga com esse articulador. Por exemplo, onde ele teve muito destaque, né, o Barbieri, nesse período, com o Claudinho. Quem lembra do Claudinho lá no RB Bragantino? Inclusive, jogou contra o Vasco, quando o Vasco estava na Série A. Um jogador de muita movimentação, vai lá atrás, busca a bola, encosta nos pontos, né? Consegue ter um bom passe. Então, falta esse jogador também aí para o Maurício Barbieri. Agora é fato, como o Zinho falou ali, que ele vai ser cobrado, é uma pressão muito maior do que tinha lá no RB Bragantino, e ele tem um time mais qualificado. Por exemplo, aquela atuação ali diante do Volta Redonda, eu entendo o Vasco ter em 2021, onde tinha um time terrível. Eu entendo o Vasco ter em 2022, onde tinha um time tenebroso. Agora eu não entendo o Vasco jogar daquela forma contra o Volta Redonda com o time de hoje, porque você tem jogadores de mais qualidade, Piton, Puma, o Léo, o Jair, o Pedro Raul. Então sim, o Barbieri vai ser muito cobrado, mas nesse sentido aí de manter o Jorginho, eu discordo do Zinho, e eu quero saber a opinião de vocês, família vascaína. Agora falando aí de reforços, né, o Vasco tá buscando contratar jogadores que possam aumentar o nível técnico aí do Vasco, né? Ontem a gente trouxe a informação do Lucas Pedrosa, né? A galera fala um pouco do Jorge Nicola, mas nessa aí ele acertou. O Vasco realmente fez um contato com o Arangues e foi confirmado pelo Lucas Pedrosa. E aí, família vascaína, eu quero trazer esse nome aqui porque é interessante, porque ele acabou aí esculachando o Vasco nessa última partida, deu muito trabalho ali ao sistema defensivo do Vasco. E segundo aqui, eu vou botar na tela para vocês, peguei essa informação lá no Instagram do meu parceiro Marcelo, né, no Arena Vascaína, e ele disse o seguinte, o blog do Ari Futebol Interior, que o Vasco estaria apalavrado com o atacante Lelê do Volta Redonda, destaque artilheiro do campeonato nesse momento, e ele chegaria ao Vasco após o Campeonato Carioca de 2023. Pelo que você viu aí do Lelê contra o Vasco, ele vem se destacando aí no Campeonato Carioca. Amanhã, se eu não me engano, a gente vai ter mais uma oportunidade de acompanhar o jogador, porque vai encarar o Fluminense, né? Outro time grande, pra gente realmente saber se esse jogador pode ajudar o Vasco. Claro que não sei se é verídico ou trata de uma especulação, mas é um nome aqui pra gente analisar se você acha que esse perfil de contratação é interessante também pro Vasco. Eu, família vascaína, você tem um exemplo hoje aí do Jefinho, né? Que veio do Resende e ajudou demais o Botafogo. Ano passado, o Vasco contratou o Zé Santos, do Marcílio Dias, foi destaque no Marcílio Dias,
e contratou o Eric, que foi destaque do Campeonato Gaúcho pelo Ipiranga. Eu não acho que esse tipo de contratação seja um erro, é uma aposta, é interessante sim. Claro que você não pode montar um time só de aposta desses jogadores que estão acostumados em time pequeno. Lá atrás, em 2022, desses dois nomes, eu achei interessante, falei, pô, os caras se destacaram no Campeonato Catarinense, se destacaram no Campeonato Gaúcho, não vingaram, não renderam, irmão, linha na pipa. É assim. Então o Lelê é um cara que, poxa, eu vi que tem qualidade, é um atacante de mobilidade, né? Deu muita dificuldade ali pro Bambu e pro Léo, mas é uma amostra pequena. Eu só vi ele jogar ali contra o Vasco e eu achei, cara, uma partida defensiva do Vasco tenebrosa. Claro que tem os méritos do Volta Redonda, mas eu achei o time do Vasco muito mal. Quero acompanhar o Lelê, vou ver se eu assisto o jogo aí diante do Fluminense para acompanhar um pouco mais, mas eu acho interessante sim algumas contratações, uma ou duas com esse perfil. Família Vascaína, queria saber de você se você concorda com esse tipo de contratação. E para finalizar o nosso vídeo, ficamos assustados aí com a atuação do sistema defensivo do Vasco diante do Volta Redonda e todo mundo concorda que o Vasco precisa reforçar aquele setor. E segundo todas as informações, tá chegando aí, família vascaína, o Capasso. Se liga só. Zagueiro chegou o Capasso, né? 26 anos, estava no Atlético Tucumã, Fernando. Quanto que ele ajuda? Sim, Pra te ouvir também. É uma aposta. É uma aposta. A gente tem que ser sincero, porque assim, tem 26 anos, mas ele teve uma grande temporada na carreira. Com 26 anos. De fato, na última temporada, a zaga do Tucumã foi a terceira melhor do Campeonato Argentino, mas tem alguns pontos aí. A melhor versão do Capasso foi jogando pelo lado esquerdo, da zaga. Ali você tem o Léo. O Léo tá iniciando bem com a camisa do Vasco. Acho que vai ser um jogador útil pro Vasco, até pelo modelo de jogo do Barbieri, tem qualidade no passe. O Capasso vai ter que jogar pelo lado direito, vai ter que fazer uma inversão. Ele é destro, mas jogou pelo lado esquerdo. Eu acho que a contratação do Capasso é a busca por um jogador de mais imposição física, porque ele é um jogador muito forte nos duelos e é um jogador muito forte no jogo aéreo. Então, assim, o Vasco tá olhando muito pro mercado sul-americano, a gente já viu, contratou o Pumita, né, contratou o Orelhano, que é um cara que acho que vai dar um salto de qualidade nesse ataque do Vasco, e agora traz o Capasso. O Capasso, assim, ele foi uma obsessão do Vasco. A equipe de scout do Vasco detectou que era um jogador que poderia ser importante, uma boa aposta, e foi buscar. Agora, vamos ver como é que vai ser a adaptação. Jesus. Jogar no Vasco é diferente, não é igual jogar no Tucumã, jogar no Campeonato Brasileiro é diferente, Claro. é mais competitivo. Tem que ver como é que vai ser essa adaptação, se o jogador vai sentir ou não. Mudança de cidade, mudança de lado de campo que ele vai jogar na zaga. Mas a torcida vai gostar dele porque com ele não tem tornozelo feliz. É, ele vai pra cima. Não Eu tem achei joelho curioso que já sorridente. mostrou logo tomando um cartão. Não tem joelho sorridente, não tem tornozelo feliz, não tem canela que apareça ali pra fazer graça. Não tem tornozelo feliz e nem joelho sorridente. Ali não tem moleza pra ninguém. O jogo aéreo é muito forte também, Pascoal. Não, ele é muito bom na bola, tanto defensiva quanto ofensiva. É. Ele é muito. Eu acho os caras bons jogadores, não acho mau jogador, não. Sim, também não. Depende de como ele vai se encaixar nisso tudo. Se o time todo ajudar, aí o Piton for bem, melhor que Jair o for bem, Bambu, foi bem. melhor que o Bambu ele é. Melhor que o Bambu ele é. Tá aí, família, informações muito interessantes em relação ao Capasso, eu tenho que concordar com isso tudo, né, com a questão da adaptação do jogador no futebol brasileiro. É um jogador que não saiu do futebol argentino, vai ser a sua primeira oportunidade fora da Argentina, mas gostei aí das declarações dos dois jornalistas, né, do Pascoal e também do Fernando, dizendo que é um jogador, é uma aposta interessante, mas essa situação aí me preocupou, né, porque, segundo eles, né, o destaque dele, a melhor temporada dele foi pelo lado esquerdo, e pelo lado esquerdo a gente tem o Léo, né, e aí ele teria que jogar pelo lado direito, mas é uma questão de adaptação também ali, junto com o Barbieri, ele encaixando com o Léo. Acho que é interessante esse perfil de jogador do lado do Léo, né? Um jogador mais físico, mais alto, o Léo é mais técnico, então acho que vai ajudar também a desenvolver o Léo. Então é isso, família, tá aí as características do Capasso, agora é aguardar ele fazer os exames médicos, assinar o contrato, e como o Pascoal falou, cara, eu torço muito pelo Bambu, para que ele dê a volta por cima, mas acho que o Capasso tem que chegar para ser titular aí do Vasco e entrosar essa defesa o mais rápido possível aí, né? Capasso, Léo, Piton, o Puma, porque o Vasco precisa ter uma defesa consistente, sólida para encarar esse campeonato brasileiro aí. É fundamental para que o Vasco tenha, assim, um campeonato tranquilo, que a defesa tome poucos gols. Esse é o caminho, família vascaína. Se você pegar aí as últimas competições que o Vasco participou, né, na Série A, sempre teve defesas aí pavorosas. Então ter um sistema defensivo forte é fundamental aí. Depois você vai aí ajeitando a parte ofensiva, né? Tem que chegar as peças também, como tá chegando o Capasso, pra gente melhorar o Vasco e ser competitivo em 2023, família vascaína. Eu vou ficando por aqui, mas se você gostou do vídeo, dá aquela moral pro Thiagão, senta o dedo no like, não se esquece também de se inscrever no nosso canal. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.